tudo bem? Tá começando o segundo episódio do Culturonauta. No primeiro episódio, confere lá se tu já não viu, vê aquele primeiro, depois vê esse. A gente falou um pouquinho sobre artistas independentes na literatura aqui em Santa Maria, conversamos com Edson K, idealizador e gestor da Rádio Armazém, e hoje a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar do teatro. A gente conversou um pouquinho com o pessoal do Teatro Por Que Não, com o pessoal do Caixa Preta, que está completando 30 anos. Também tem uma grande reportagem sobre os espaços todos do teatro aqui de Santa Maria. Tem o Espaço Cultural Victória Facim, Caixa Preta, tem o Teatro Por Que Não novamente. A gente vai falar de tudo isso e muito mais a partir de agora no Culturonauta, uma odisseia no espaço cultural. O Itaimbé foi criado para ligar a ferrovia da Gare até lá na Avenida Medianeira, onde funcionava a antiga rodoviária e hoje é um mercado. Mas, para além disso, ele também funciona para um espaço de lazer e hoje faz muito mais do que ligar só dois pontos da cidade. E a Mariane vai contar um pouquinho sobre o Itaimbé nessa matéria aí. O Parque Itaimbé é o maior e mais tradicional parque de Santa Maria. Perfaz quase toda a divisa leste do centro da cidade, seja no final de semana, quando há mais movimento, ou em dias de semana mesmo, como no dia da gravação. O parque é a opção de muitos para tomar um mate, se exercitar, namorar ou até jogar basquete. A unidade residencial do parque é localizada entre a Ferrovia Santa Maria Uruguaiana, lugar interessante de se conhecer, já que um dos títulos de Santa Maria é cidade ferroviária. Foi a primeira estação ferroviária de Santa Maria, inaugurada em 1885, e localizava-se a poucos metros do Arroio Itaimbé. Apesar de possuir frequentadores assíduos, o Parque Itaimbé apresenta muitos problemas de estrutura e saneamento. Achamos que tem que ter uma melhoria aqui, porque tem muitos buracos, muita barro, vocês estão vendo que muito barro, muita água. Até melhoraram a pracinha aqui, mas tem que melhorar mais. O parque ele já foi muito bom há anos atrás, ele já foi bastante cuidado, agora ele não está mais, está totalmente desgastado. O parque é um dos únicos espaços em Santa Maria que possui quadras públicas para a prática de basquete, que também sofre com o descaso da prefeitura. São os próprios jogadores que organizam a manutenção da quadra. Desde que comecei a jogar aqui, sempre foi a gente que fez a manutenção das quadras. Começando pelo chão, a gente sempre varreu o chão, tabela, sempre pintamos as linhas do chão também. O aro também a gente sempre trocou. A gente até tapou com cimento vários buracos. A gente já tentou fazer várias coisas pedindo reforma aqui e tal, mas só enrola o cara, é abandonado e a prefeitura é ali do lado. Aqui é o pátio da prefeitura, aqui o Itaimbé. O parque acolhe diversos públicos e, além das quadras, possui uma concha acústica que recebe diversas atrações artísticas de Santa Maria, como o Grita, a Batalha do Bambata e a Parada Livre. A Concha também recebeu o evento Amores aos Montes, que o Culturonauta cobriu. A Concha Acústica foi inaugurada em 2007 no Parque Itaimbé, um espaço de uso público que recebe artistas de diferentes formas de arte. Além da importância para os artistas, a Concha serve como um refúgio para moradores da cidade que não têm acesso a eventos culturais em locais públicos. Sempre foi uma coisa muito bacana a gente pensar em apresentar aqui na Concha, pela questão da acústica, pela questão do público. É sensacional poder ter espetáculos na rua, né? O teatro, assim como qualquer forma de expressão de arte, música, literatura, é muito legal. Apesar da grande importância para a comunidade, a Concha sofre desde a sua inauguração com problemas estruturais e falhas na manutenção. Para além disso, organizadores encontram dificuldades de acesso ao espaço na produção de eventos culturais. A gente, enquanto grupo de teatro e artistas aqui de Santa Maria, a gente gosta muito de ocupar esses lugares públicos para levar atenção para eles, tanto do público em geral, da comunidade de Santa Maria, quanto dos gestores públicos. Afinal, a arte ocupando eles torna eles visíveis, torna tanto as possibilidades quanto as dificuldades de se atuar nele. Em um ritmo acelerado como um coração apaixonado, o Amores aos Montes é uma montagem de cenas curtas que se sobrepõem de forma dinâmica. Acontecimentos cotidianos, extraterrestres, passados, futuros ou inventados
o amor ou sua ausência podem estar em qualquer lugar. Foi com esse tema que o teatro Por Que Não se apresentou na Concha Acústica, um símbolo da luta cultural pela cidade. Sempre com o objetivo de destacar o que o amor não é, a ideia é de mostrar que não é preciso entender o amor para perceber sua força. Afinal, podemos não saber o que o amor é, mas na dúvida, melhor amar. Hoje a gente está apresentando pelo projeto financiado pela LIC, Lei de Incentivo Municipal à Cultura. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês e agradecemos espontâneas colaborações em nosso chapéu. E aí você conferiu duas reportagens, uma sobre o Itaimbé e outra sobre a Concha Acústica, que fica lá no parque. E agora a gente vai dar sequência no programa, falando sobre mais uma das grandes reportagens produzidas pela Leandra Kruber, que semana passada no outro programa ela falou sobre literatura. E hoje a gente vai dos livros até os palcos para falar de teatro. Tem Espaço Cultural Vitória Facim, TUI, que é o Teatro Universitário Independente, o Teatro Por Que Não e muito mais. Mas isso não sou eu que vai falar, vai ser ela. No último episódio, a gente trouxe a literatura aqui pro Culturonauta. O Tex, a Hannah e o Andrew passaram por aqui e bateram um papo sobre a literatura independente. Tu lembra, né? Agora é a vez dos espaços culturais e também dos grupos de teatro aqui da Boca do Monte. A cultura também está cercando a gente, ela se materializa. Por isso a gente trocou uma ideia com a Aline Ribeiro e com o André Galarça sobre o Espaço Cultural Vitória Facim e também sobre a importância dele aqui para nossa cidade. O Espaço Cultural Vitória Facim é um espaço que já tem há 10 anos aqui na cidade, em torno de 10 anos. Ele foi fundado pelo Clênio Facim, que é o fundador desse espaço, e ele manteve esse espaço há muito tempo com a fundação do grupo TUI, que é um grupo de 50 anos, mais de 50 anos, quase 60 anos na cidade de Santa Maria, é um dos mais antigos do estado. E depois, enfim, 10 anos atrás, em média, ele fundou esse espaço aqui com o objetivo de, enfim, levar à frente os trabalhos do TUI, enfim, ser um espaço também acolhedor. O funcionamento aqui, ele é independente, né? A gente se sustenta através de alguns projetos que são aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura, mas grande parte deles é por produção de eventos independentemente, né? A gente que acaba criando oportunidades para apresentar aqui, a gente acaba locando as datas para outros artistas também. Então, normalmente a agenda do espaço é formada independente. O Espaço Cultural Vitória Facim fica ali no bairro Rosário, mas a missão dos dois grupos que gerenciam o espaço é que o teatro se espalhe por entre os morros que cercam a cidade. De alguma forma a gente busca tornar esse espaço acessível, né? Como um espaço cultural de fato na cidade. A gente acredita que não é um teatro apenas na cidade ou apenas um espaço para apresentações, para eventos culturais sejam suficientes. A nossa ideia então é difundir, a gente pensa que isso aqui pode ser um espaço também para a comunidade aqui do bairro. Dentro disso a gente acredita que acaba colaborando também para a diversidade cultural da cidade, enfim, tem mais oportunidade, um cenário mais rico e diversificado, porque a gente também recebe outros grupos aqui, né, com outros eventos, de forma independente também. O Teatro Universitário Independente, mais conhecido como TUI, também existe e resiste no cenário da cultura local. E quem contou isso pra gente foi o Cristiano Bittencourt, que é integrante do TUI. O TUI é um grupo de teatro universitário independente que nasce em 61 na Universidade Federal de Santa Maria, junto ao curso de matemática. Na verdade era Ciências da Matemática, que é Matemática, Economia e Administração. Clênio Facim, que é o diretor-geral, fundador do TUI, e Jomar Cunha foram as pessoas que eram do movimento estudantil, que tinham contato com Edmundo Cardoso, que assistiam o teatro de Edmundo Cardoso, da Escola de Teatro Leopoldo Frois, e que se reuniram ainda enquanto secundaristas e organizaram um movimento de teatro mais próximo à universidade, mais próximo ao DCE. Em 61 eles fundam o TUI, que é o TUSM, Teatro Universitário de Santa Maria, e ganharam uma verba para a construção de um teatro de arena em Santa Maria, porque é o momento dos teatros de arena do Brasil. O TUI desvincula em 68 da universidade, aí realmente assume TUI, Teatro Universitário Independente. Aqui em Santa Maria, o TUI é conhecido como sinônimo da palavra resistência. E sabe por quê? A história do grupo tem muito a ver com a época da ditadura civil-militar que aconteceu aqui no Brasil. O TUI é isso, é um grupo que nasce no período conturbado da política, é um grupo que se associa a uma ideia de esquerda, porque o Clênio assume ideais
comunistas assumidos por ele. As suas peças recalcavam no supermercado, é proibida de ser publicada no território nacional, ele ganha uma perseguição por causa disso. Eles são convidados a se retirar do país 2 vezes, mas eles insistem, eles voltam. E isso faz com que o TUI ganhe esse apreço de uma parcela da população que curte os ideais da esquerda. O TUI nasce num período em que o teatro ele é mais visto enquanto um recurso, ferramenta da política de resistência ao regime, do que propriamente a busca por sua estética enquanto teatro. Mas nem só de TUI sobrevive o Espaço Cultural Victório Facim. Outro grupo bem conhecido na cidade divide a administração e deixa o espaço ainda mais rico. O Teatro Por Que Não é um grupo que faz espetáculos e atividades aqui no espaço. E o Felipe Martins, que é integrante do grupo, conversou com a gente e falou do teatro. O Teatro Por Que Não é um grupo de teatro fundado em 2010 dentro da UFSM, dentro do curso de artes cênicas, né? A gente começou com alguns trabalhos dentro da universidade que envolviam as mesmas pessoas, tanto no elenco quanto na equipe. E a partir disso a gente começou a perceber que ali tinha um repertório de espetáculos que, se a gente se juntasse eles, formaria um grupo com o qual a gente poderia sair um pouco da universidade também, circular com os espetáculos, né? Começou a se formar um pouco mais o que a gente tem até hoje, talvez, como identidade de um grupo. Então o Teatro Por Que Não, ele tem um objetivo enquanto grupo de teatro de aumentar um pouco, contribuir para aumentar o alcance do teatro, o contato das pessoas com o teatro e dessa forma contribuir com a formação de novas plateias também. Hoje o Teatro Por Que Não é um grupo composto por atores e diretores já formados em artes cênicas na UFSM, que trabalham no Espaço Cultural Victório Facim, é a nossa sede junto do grupo TUI, e tem essas atividades aí no nosso campo de trabalho. O palco do Espaço Cultural não é o único lugar que recebe os espetáculos do Teatro Por Que Não. Os espaços públicos, como as ruas e as praças de Santa Maria, também são usados nas peças teatrais. Hoje um dos nossos maiores empecilhos é sempre fazer com que as pessoas saibam que a gente existe. É muito por isso o espetáculo de rua também. E nos últimos 2 anos a gente angariou muito público novo indo pra rua, né? Então é sempre bom quando a gente tem uma possibilidade de mostrar para as pessoas, olha, tem um grupo aqui na cidade, está ali há 8, 9 anos trabalhando aqui, eles têm um trabalho autoral, eles, enfim, estão buscando uma identidade e uma relação com a comunidade. Já deu para perceber que a cultura da Boca do Monte tem várias faces, né? E o Espaço Cultural Victório Facim é a casa de 2 grupos, o Teatro Universitário Independente e o Teatro Por Que Não, que representam as artes cênicas. Mas a gente não para por aí, e no próximo episódio tem mais sobre o cenário da cultura local. Essa aí foi a segunda da série de reportagens feitas pela Leandra aqui pro Culturonauta. Semana que vem vai ter mais uma sobre o hip hop, o rap em Santa Maria, cultura urbana. Semana passada foi sobre a literatura, então confere lá caso tu não tenha visto e espera pra semana que vem. Agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho e já volta com mais reportagem e entrevista com o Thiago Teles, ator e palhaço, que vai falar um pouquinho sobre a arte do palhaço que ele faz aí, como é que é. Vai explicar um pouquinho, mas tudo bem que ele não vai estar trajado. Se você tem medo, não precisa ficar com medo. A gente já volta com o Culturonauta, uma odisseia no espaço cultural. Árvore qualquer no Itaimbé. Estamos de volta com o Culturonauta, sua odisseia no Espaço Cultural, seu programa sobre cultura aqui de Santa Maria. E também em Santa Maria fica a Universidade Federal de Santa Maria, onde fica o Centro de Artes e Letras, que completa 50 anos em 2018. E o CAL tem o Teatro Caixa Preta, que completa 30 nesse ano. Então tem muita história para ser contada de lá. E quem vai contar isso é a nossa repórter Amanda. Qual a importância do Caixa Preta para ti? O Caixa tem uma função de escola também, de estar dentro da escola, né, para a gente poder experimentar iluminação e ter um conhecimento técnico maior sobre o nosso ofício enquanto artistas. Eu acho que é um espaço cultural que é bem importante para a gente poder conhecer as outras partes da universidade, principalmente a parte das artes, que é bem pouco falado sobre isso. Eu acho muito importante para um espaço cultural aqui na universidade. Eu acho importante para dar um suporte para o pessoal que estuda as artes cênicas e ter um lugar para expor, sim, porque normalmente não tem um lugar para quem está começando. Eu acho que ele é a casa
do sonho, assim. Ele traz a resistência, um lugar onde a gente pode estar criando e onde você pode chegar a qualquer hora e o pessoal sempre vai ter uma mensagem para passar. Bom, Caixa Preta é um lugar de compartilhamento de informações, de conhecimento, e é ali que a gente se encontra para debate e todas essas coisas, principalmente da forma cultural. Ele representa um lugar onde a gente tem a possibilidade de fato, experimentar diversas possibilidades enquanto artistas. O ano de 2018 é marcado pelos 30 anos do Teatro Caixa Preta Espaço Rosane Cardoso. Desde 1988 tem grande repercussão e importância dentro do CAU, já que foi o primeiro teatro modulável do Rio Grande do Sul. O Teatro Caixa Preta é um pouco diferente dos teatros que nós estamos habituados. Ele herdou uma estrutura modulável que se popularizou na Europa no século XX. Essa estrutura vai dar a quem está se apresentando uma maior proximidade para o público, o que torna a peça, o espetáculo mais interativo e também atrativo. Caixa Preta é um espaço cultural que foi inaugurado em 1988 e na época ele teve uma importância por ser o primeiro espaço, vamos dizer assim, teatral da Universidade Federal de Santa Maria, mas também em ter sido o primeiro do interior do Rio Grande do Sul a possuir um espaço modular. E, quer dizer, um espaço que permite uma readequação do formato palco-plateia. Ao longo desses anos, o Teatro Caixa Preta teve grande importância na cidade, tendo em alguns momentos sido o único espaço teatral a funcionar em Santa Maria, principalmente no período que o Teatro 13 de Maio esteve em reforma e manutenção. O Teatro Caixa Preta assumiu grande parte da circulação de espetáculos que vinham de fora para Santa Maria. Além disso, ao longo desses anos, o Teatro Caixa Preta já recebeu grandes nomes nacionais e internacionais que circularam em Santa Maria. O que é essa arquitetura modular? O que ela permite em termos de criação cênica? Ela permite que a percepção do público se altere para além dessa relação palco-plateia, do formato italiano, que é o mais tradicional, no qual você tem uma relação condicionada do ponto de vista do espectador. Além de abrigar aulas de artes cênicas, teatro, recitais de música e eventos acadêmicos, o Caixa Preta possui também importância fundamental em popularizar a produção artística da UFSM para a comunidade local. Acredito que ele é hoje um patrimônio cultural não só da UFSM, como de Santa Maria, como do Estado. Normalmente, os eventos realizados no Caixa Preta possuem entrada franca, o que facilita ainda mais o acesso para que os santamarienses possam apreciar as produções do CAU. Além do aniversário do Caixa Preta, o Centro de Artes e Letras da UFSM, inicialmente criado com o curso de música, completa esse ano também 55 anos. Foi criado na década de 60, a universidade tinha ali 3 anos de existência, e ele começa a funcionar em 1963 como Faculdade de Belas Artes. Pelos corredores dos prédios do CAU, assim como no Teatro Caixa Preta, são formados os atores, pintores, desenhistas, designers, dançarinos, escritores e musicistas do coração do Rio Grande do Sul. Aqui se constrói um pouco da cultura que dá vida ao nosso país. E falando em cultura, ficamos agora com a entrevista do Leonardo Cato com o ator e palhaço Tiago Teles. Bom, estamos aqui, né? Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Muito prazer, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio do Culturonauta pra gente conversar um pouquinho. Bom, pra começar nossa entrevista, tu podia falar um pouquinho sobre a tua profissão, porque, perdão, não quero te ofender, às vezes as pessoas se ofendem com isso, mas tu é um palhaço. Eu sou um palhaço, literalmente. E como é que é ser um palhaço? É muito bom e muito ruim. É muito bom. Mas antes, esse palhaço tem formação em artes cênicas, né? Aqui na Universidade de Santa Maria, inclusive. Sou formado no curso de artes cênicas no ano de 2005 aqui e comecei a minha vida como palhaço dentro do curso numa disciplina que na época era obrigatória
no segundo semestre. Não, desculpa, no quarto semestre. No quarto semestre, foi aí que tu começou a atividades como palhaço. Como foi seguir isso depois de formado? É uma eterna busca, né? É uma formação que não para nunca, ela nunca se extingue, ela vai se modificando, assim. Então, lá foi o embrião disso, e depois eu passei por momentos de fazer cursos fora, de procurar novas tendências, novas formas de fazer. Fiz muita festa infantil, corri de muita criança, porque sim, as crianças são selvagens. E aos poucos isso foi se construindo, né? Até o lugar onde eu cheguei agora com essa formatação de trabalho que eu tenho agora. E deve ser uma pergunta muito difícil, mas por que tu decidiu continuar seguindo na atuação do palhaço? Olha, rapaz, que é uma boa pergunta. Eu não decidi nada, isso me tomou. É uma coisa que me consome. Eu não conhecia muito desse universo quando eu entrei no curso de artes cênicas, assim, mas daí teve um espetáculo que chamava Triste História do Soldado, que era o palhaço principal desse espetáculo, era um ator chamado Gustavo Miller, e o cara é fantástico, assim, é uma das minhas principais influências até hoje, o trabalho dele. E aí eu me apaixonei pelo trabalho do palhaço, eu disse, eu quero fazer isso, e aí eu fui correr atrás, fui ver qual era, e isso foi cada vez me consumindo mais, assim, era uma coisa que eu não conseguia abrir mão, não conseguia deixar de lado. Então, eu tive um período, logo depois que eu me formei, em 2008 eu fui para São Paulo, passei 2 anos morando lá, trabalhando com dança contemporânea, então, outra linha de arte, assim, outra coisa, mas o palhaço estava sempre ali do meu lado. Então, no fim de semana eu fazia trabalho em festa infantil, nunca consegui abrir mão do meu nariz. Nunca conseguiu abrir mão do seu nariz? Nunca. E como tu consegue explicar a satisfação que tu tem sendo um palhaço, ver o pessoal rindo, né? O pessoal ri. Como é a satisfação de fazer isso, de fazer esse teu trabalho? Eu não sei te dizer se é uma satisfação, porque para mim o universo do palhaço ele é um desnudar. É uma palavra que a gente usa muito, mas é um denunciar, às vezes, o que acontece na nossa sociedade, os mecanismos que acontecem na nossa sociedade e das relações dos homens com os homens e dos homens com as coisas do mundo. Então, às vezes, isso é cruel. Então, às vezes, você faz uma piada como palhaço que é uma crueldade e as pessoas riem. E daí, na sua cabeça, não passa, tipo, que bom que as pessoas estão felizes rindo, tipo, passa, as pessoas estão rindo dessa crueldade, elas não se dão conta disso, né? E ao mesmo tempo que tem outros momentos que sim, você entende que isso é um relaxamento de coisas que são muito duras na nossa vida social, na nossa vida cotidiana, e daí tu aproveita disso junto com essa coisa, tipo, agora a gente pode relaxar um pouquinho e rir dessa coisa que às vezes é monstruosa, né? Essa coisa de que às vezes tu faz uma piada boba, imbecil, mas ela revela uma coisa muito maior do que isso. E que tipo de crueldade tu está se referindo quando fala na piada da crueldade? Por exemplo, quando tu trabalha em cima de uma maldade de um ser humano sobre o outro, entende? O palhaço ele trabalha também com status de poder, mas ele trabalha com status de poder no ponto de tentar refletir sobre ele. Então, dentro de uma dupla, que é o meu caso, trabalho com o Felipe Mendes, a gente trabalha na relação Branco e Augusto. Branco é aquele palhaço mauzão, cruelzão, que é o que manda, e o Augusto é o bobo que sempre sofre a ação e no final dá a volta. É o Kiko e o Chaves. O Kiko é o Branco e o Chaves é o Augusto, né? E eu e o Felipe, dentro da nossa dinâmica, a gente vai trocando esses papéis. Tem palhaços que são só brancos e outros só Augustos. A gente vai trocando. Mas quando você trabalha com status de poder, em algum momento você vai passar pela tirania, você vai passar por maltratos, né? Essas coisas assim. Hoje, atualmente, quantos espetáculos tu está desenvolvendo ainda, que tu ainda está apresentando? 3 espetáculos que estão... Um está sendo desenvolvido neste momento, que está sendo reformulado. Outro está na gaveta, como a gente diz. E um que está viajando com um projeto cultural. O que está na gaveta é o Lógica, que é um espetáculo de palhaço, meio do Felipe.
O que está sendo desenvolvido é uma palhaformance, que é um conceito que eu criei dentro do meu mestrado. E o que está circulando a gente chama de piratas, mas chama Terra à Vista, uma aventura pirata, que é um infantil que é patrocinado pela empresa CRVR. Então, agora já fechando nossa entrevista, hoje, dia 13, como é que pode acompanhar esses espetáculos hoje? E aí tu pode deixar o recado também, o convite para quem quiser acompanhar para aquela câmera lá. Sábado, dia 16, no Da Catacumba, você pode ver o Cabaré de Bolso, onde a gente vai apresentar as esquetes que a gente está melhorando para o próximo espetáculo da Palhaformance. E os espetáculos da CRVR, você tem que ter a sorte de ele aparecer na sua cidade e a gente apresentar para você. E acompanhar em rede social tem como também? Em redes sociais você pode acompanhar no Instagram ilogica.cia, é a nossa companhia, e no Facebook Thiago Teles ou Felipe Mendes, a gente está sempre postando as nossas coisas por lá. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi Thiago Teles, aqui no segundo episódio do Culturonauta, uma odisseia no espaço cultural. E você confere no próximo episódio, aí vamos falar de música também e trazer músicos aqui pro estúdio pra gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigado e até mais.